Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, na manhã de hoje saiu o novo relatório gerencial do Fundo Imobiliário de Base 10, o GGRC11. Esse relatório gerencial é correspondente ao mês de abril. Então vamos aproveitar, já que é um fundo que o pessoal gosta bastante. Aqui no canal tem muitos inscritos que investem atualmente nele. Então vamos aproveitar aqui para considerar juntos esse novo relatório gerencial que vem com algumas novidades. Então se você já investe nesse fundo ou se pensa em investir nele, é bom você acompanhar o vídeo até o final, beleza? Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, procure se aprofundar, entender como é que ele funciona para que assim você possa fazer uma boa escolha. Então vamos lá, pessoal. Aqui no início, o gestor ele menciona que durante o mês de abril, o fundo distribuiu aqui 9 centavos de dividendos por cada cota, que correspondeu a uma rentabilidade no mês de 0,80%. Ele menciona aqui também que seu volume médio de negociação diário aumentou, então sua liquidez média diária tem subido no decorrer do tempo, e ele menciona aqui também que seu número de investidores também subiram, alcançando agora um pouco mais aqui de 118 mil cotistas, um aumento aqui de 4.178, somente nesse mês de abril. Descendo mais um pouquinho aqui, a gestão ela menciona o seguinte, que em relação ao GGRC11, tivemos durante o mês de abril o encerramento do período do direito de preferência, com captação aqui de aproximadamente 10 milhões de reais. E o início do período de sobras e montante adicional da sétima emissão começou. Então, essa nova emissão que o fundo ele está fazendo aí, que é a sua sétima emissão de cotas, captou até no momento 10 milhões de reais. Inicialmente, o seu objetivo era captar aqui aproximadamente 120 milhões de reais. Então, essa nova emissão realmente foi muito fraca. E dificilmente, o fundo ele vai conseguir captar esses 120 milhões de reais, sendo que no período do direito de preferência, captou apenas 10 milhões de reais. Ele fala aqui de um inquilino que foi reajustado o seu aluguel, usando o índice aqui IPCA, um reajuste aqui de 4,50%, e ele menciona também que 5 dos 18 ativos que atualmente ele tem já tiveram seus aluguéis reajustados, no caso corrigidos no ano de 2024, o que representa aproximadamente aqui 26% da receita imobiliária do fundo. Então isso contribui para uma receita maior mensal com respeito à receita de locação, no caso os aluguéis que ele recebe dos seus inquilinos. Aqui, pessoal, ele menciona novamente sobre a sétima emissão de cotas, que eu já falei um pouquinho com vocês. Até no momento ele captou aqui apenas 10 milhões e agora está no período de negociação dos direitos de sobra. Felizmente foi uma captação aí realmente muito fraca. Ele menciona aqui também sobre a expansão do seu imóvel alugado aqui para Santa Cruz. É o imóvel localizado lá na cidade de Anápolis, no estado de Goiás, que ele está fazendo um aumento desse imóvel e que vai ser alocado para a mesma inquilina, que é a Santa Cruz. Então, assim que estiver pronto, isso vai aí trazer um acréscimo no aluguel desse ativo. Descendo mais um pouquinho aqui, ele menciona também sobre uma recuperação judicial envolvendo aqui as empresas americanas. Então, ele menciona aqui que ele tinha, correspondente ao aluguel do mês de janeiro de 2023, que as americanas não pagou, ele tinha aqui um valor para receber de 584 mil reais. Então, o que foi que aconteceu? Eles entraram aqui em negociação e, sendo assim, orientado pelos seus assessores locais, o fundo ele aceitou o pagamento aqui de 50% desse valor, de 584 mil reais. Além disso, esse valor ainda foi parcelado aqui em 48 vezes, de pagamentos iguais e sucessivos aqui de um pouco superior a 6 mil reais. Então, infelizmente, o fundo ele acabou indo prejuízo, Menos mal que pelo menos ele está recebendo alguma coisa, Ruim seria levar um calote aí de 584 mil reais sem receber praticamente nada. Pelo menos ele vai receber a metade desse valor aí que ficou pendente. Aqui podemos ver com respeito ao seu demonstrativo financeiro referente aqui ao mês de abril de 2024. Podemos notar que o fundo teve uma receita total de 9,2 milhões de reais. Suas despesas somaram o valor aqui de 1,6. Então, no final, ele ficou com o resultado líquido aqui de 7.591 mil reais. E ele distribuiu em rendimentos o valor de 8.128 mil reais. Então, ele gerou uma receita menor do que o valor que ele realmente distribuiu de rendimentos. Porém, como ele tem um resultado acumulado, foi referente aqui ao mês de janeiro de 2024, que ele havia gerado 13,7 milhões e distribuiu 8,1 milhões, então ele ficou com saldo aqui positivo de 5,6 milhões de reais. Então ele vem distribuindo esse resultado dessa maneira que ele tem conseguido aí pagar os 9 centavos por cada cota. Porém, se não fosse esse resultado, ele não conseguiria pagar esses 9 centavos, já que ele gerou aqui 7,5 milhões e distribuiu aqui 8,1 milhões de reais.
uma diferença aqui de R$536 mil. Então, quando esse resultado acabar, é muito possível que o fundo ele acabe diminuindo aí um pouquinho os seus rendimentos. Até lá vai ter alguns reajustes, dos seus aluguéis, então vamos esperar para ver. Outro ponto aqui, podemos ver também com respeito à rentabilidade acumulada do fundo, que já soma aqui 82% desde o seu início, lá em maio de 2017, e mostra-se que o fundo ele consegue superar o índice INFIX, o índice CDI e também o índice IPCA. No decorrer de todo esse tempo, ele nunca ficou abaixo, sempre ficou acima, mostrando assim que é um fundo que tem valido bastante a pena investir no decorrer desses anos. Descendo aqui também, pessoal, a gestão ela fez um comparativo do GGRC11 junto com outros ativos de tijolo de segmentos diferentes. Então, ele pegou aqui a rentabilidade versus a alavancagem. De maneira lateral aqui, a gente pode ver com respeito à porcentagem de alavancagem de cada um desses fundos. E aqui embaixo, a gente pode ver com respeito à rentabilidade de cada um. Então, nota-se que o GGRC11 ele está muito bem posicionado, por assim dizer. Por quê? Atualmente ele está com dividend yield aqui acumulado anualizado de aproximadamente uns 10%, como vocês podem ver aqui. Para ser mais específico, se viemos aqui no site Estados Invest, podemos ver que ele está muito próximo aqui realmente, seu dividend yield dos 10%, está de 9,96%. E sua alavancagem, se pegarmos aqui ao lado, podemos ver que sua alavancagem está de aproximadamente 10%. Então, isso significa o quê? Que ele tem trago uma boa rentabilidade, próximo de 10% de dividend yield, e ao mesmo tempo ele tem uma alavancagem relativamente baixa, se compararmos com outros ativos. Podemos notar que o GARI11 ele tem uma rentabilidade maior, porém sua alavancagem também é muito mais elevada. TRXF11 também tem uma rentabilidade maior, porém sua alavancagem está muito superior, bastante alavancada. O TRBL11 também, que é um fundo de logística. O HSLG11 também, que é um fundo de logística. Até outros grandes fundos, como o BTLG11, o ALZR11, entre outros. Então mostra assim que a posição do GGRC11 atualmente está muito boa. É um fundo que tem uma boa rentabilidade, entrega uma boa rentabilidade, ao mesmo tempo tem um risco menor por causa da sua alavancagem. Então, é um ponto bastante positivo sobre esse ativo. Aqui, pessoal, a gente pode ter uma noção maior sobre cada um dos seus devedores atualmente. Então, aqui a gente pode ver o nome, dos seus inquilinos. Se destaca aqui em especial a empresa Americanas, que corresponde a 23%, e a empresa aqui Ambev, que atualmente corresponde a aproximadamente 18%. Então, esse daqui, pelo menos na minha visão, é um ponto negativo do GGRC11. Ele tem uma alta exposição a duas empresas. Em especial aqui as empresas americanas, que é uma empresa de e-commerce, que vem passando aí por uma recuperação judicial. Então não sabemos como é que essa recuperação judicial ela vai acabar lá no final, porém não é um ponto positivo, ele ter toda essa exposição somente em um devedor. Então o GGRC11 ele tem sim vários pontos positivos, porém tem esse ponto negativo com respeito à sua exposição a empresas americanas. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver com respeito à sua alavancagem. Atualmente, como eu havia mencionado, ele tem uma alavancagem relativamente muito baixa, Atualmente ele tem um patrimônio aqui um pouco superior a 1 bilhão, correspondente a seus imóveis. E aqui embaixo a gente pode ver o seu passivo, no caso as suas dívidas atuais. Ele tem um CRI aqui com uma dívida de aproximadamente 93 milhões de reais. E ele tem também outras obrigações aqui, correspondente a 18,6 milhões de reais. Então, se calcularmos aí aproximadamente, ele tem uma alavancagem de 10%, como eu já havia mencionado lá naquele quadro anterior. Então, é uma alavancagem relativamente tranquila, para o fundo poder pagar. Se viemos aqui, no site Estados Invest, podemos ver que atualmente ele tem em caixa 41 milhões de reais. Ele, infelizmente, não acaba mostrando aqui como é que está cronograma de pagamento, das suas amortizações. Dessa maneira, conseguiríamos assim ter uma noção maior o prazo dessa dívida aqui que ele tem de aproximadamente 93 milhões de reais. Mas como eu mencionei, não é uma dívida alta, então o fundo ele não vai ter aí maiores dificuldades para poder honrar o seu compromisso. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver correspondente à localização dos seus cotistas, A maioria dos cotistas do GGRC11 estão localizados aqui no estado de São Paulo, com 36%, Rio de Janeiro com 11% e Minas com 9,7%. No decorrer do tempo, podemos ver como o fundo ele tem aumentado, sua base de cotistas, especialmente aqui depois que ele realizou o desdobramento de cotas, entre fevereiro e março, que foi realizado isso. Nota-se como ele conseguiu aumentar bastante. Então a tendência seguia aí subindo cada vez mais. Descendo mais um pouco, podemos ver com respeito ao cronograma de reajuste dos seus aluguéis. Durante o último mês de abril houve um reajuste aqui em 10% dos seus contratos. Nos meses à frente haverá muito mais
aqui no mês de junho haverá em praticamente 12%, no mês de julho em 8,78%, agosto também haverá reajustes, e o principal aqui vai ser o mês de outubro, que 24,75% dos seus contratos vão ser reajustados. E também tem aqui no mês de dezembro, 18,51%. Continuando aqui, podemos ver com respeito à tipologia dos seus imóveis. Então, 54% deles são imóveis do segmento de logística, 24% são industrial, e 21% são imóveis híbridos. Ao lado podemos ver com respeito ao ramo de atividade dos seus inquilinos, então a maioria deles são do segmento de comércio varejista, 27%, setor de química e petroquímica com 18% e também setor de metalurgia e siderurgia com 17% e de alimentos e bebidas com 16,50%. Seus contratos, na sua grande maioria, são reajustados anualmente usando aqui um índice IPCA em 95% dos seus contratos e o restante 4,52% é usado o índice INPC. Com respeito ao vencimento dos seus contratos, podemos ver que na sua grande maioria, 42% vão vencer em 2027 e o restante 40% vão vencer a partir de 2030 e diante. Esse é um fundo bastante interessante que podemos notar aqui que atualmente ele tem uma taxa de ocupação de 100%, então todos os seus imóveis estão alugados, ele não tem vacância física, no caso, espaço desocupado nos seus imóveis. Então toda a receita que os seus imóveis poderiam gerar, ele tem conseguido fazer isso, já que ele está 100% ocupado. E por último aqui, pessoal, a gente pode conferir cada um dos ativos que atualmente ele tem, né? Podemos ver os galpões logísticos que atualmente ele tem. Aqui tem 6, descendo mais um pouquinho aqui temos mais 2. Então no momento ele tem 8 galpões logísticos. Descendo mais um pouco podemos ver os imóveis industriais, que no momento são 5. E aqui vocês podem ter a informação de cada um deles, o nome do inquilino, o endereço de cada um desses ativos, o tamanho também do ativo, o aluguel proveniente desse imóvel e também o vencimento dos contratos. E descendo mais um pouco aqui, a gente pode ver aqueles imóveis considerados híbridos, também são 5, totalizando, assim como eu mencionei, 18 imóveis que atualmente o GGRC11 ele tem. E mais embaixo aqui podemos ver alguns dos seus inquilinos, né, também a localização. Então nota-se que a maioria dos seus imóveis estão localizados aqui em São Paulo e também no Paraná, em especial aqui na região sudeste e na região sul do nosso país. E aqui ao lado a gente pode ver alguns dos seus inquilinos, né. Tem empresas aqui muito interessantes, Ambev, Hering, Suzano, Santa Cruz, Popubras, Lojas Americanas, entre outras. Então, mostrando assim que ele tem bons inquilinos atualmente. Então, pessoal, esse é o novo relatório gerencial aí do GGRC11. Procurei trazer aí todas as informações relevantes que a gestão do fundo ela emitiu nesse novo relatório gerencial. É um fundo realmente bastante interessante, um fundo que vale a pena aí você tirar um tempinho para poder estudar e, quem sabe, investir. O único ponto realmente mais negativo com respeito ao GGRC11 é sua exposição referente aí às lojas americanas, que está em recuperação judicial e a gente não sabe, né, como vai se finalizar essa questão dessa recuperação judicial. Então é um ponto aí para a gente sempre ficar ligado, já que a exposição atual do fundo é de 23% apenas desse devedor, beleza? Mas deixe aí nos comentários a sua opinião sobre o GGRC11. Realmente vale a pena? Você investe nele? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.